Boa noite, irmãos, graça e paz. Estou aqui para falar do nosso testemunho com o Rafa, né? Com a nossa criação de filhos. Um breve testemunho, não quero me estender muito, porque senão fica muito longo o vídeo, mas quero falar um ponto principal. Mas antes disso, eu gostaria de ler com os irmãos aqui, Tiago capítulo 5, versículo 7, que nos fala sobre a paciência. Que diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Então, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então nós vemos aqui Tiago nos falando sobre a paciência, que é a palavra mais certa para nós falarmos aqui nesse momento. Com o filho nós podemos dizer que é uma semente que Deus nos deu para agora produzir frutos. E assim como o lavrador lavra a terra com paciência, ele espera o fruto, assim também nós pais também esperamos que os nossos filhos deem frutos. Mas no meio dessa caminhada nós vemos que para uma árvore, os irmãos conhecem bem a terra, para que ela possa produzir nós precisamos cuidar. Então lá tem os pulgões, lá tem, né, os bichos que querem destruir a plantação. E nós sabemos que tem lá os inseticidas, o cuidado do lavrador para que isso não aconteça, para que aquela planta possa crescer viçosa. Assim eu considero que também é com os filhos. Nossos filhos, eles são uma linda planta que às vezes o inimigo vai tentar jogar, né, as situações, o joio, as más companhias, porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. As situações opressoras que até mesmo às vezes nós pais jogamos sobre eles. Eles muitas vezes vê discussões dos pais, vê momentos difíceis que os pais passam e a gente pensa que não, mas eles absorvem, eles veem aquilo. E nós precisamos entender que nós precisamos aí cuidar dos nossos filhos para que essas coisas ruins não venham destruir a mente deles, destruir o caminho deles. Tem filhos que vê os pais brigando e eles não querem nem casar, por quê? Porque viu a briga dos pais. Mas, né, passando ali pelo lado do testemunho, quero falar sobre o testemunho breve do Rafa, que o Rafa cresceu na igreja com 29 anos, então nós fomos para Jesus, o Rafa tinha 1 aninho e pouco, quase 2 anos, nós temos 30 anos de casado, então 28 anos quase de conversão, e o Rafa tinha quase 2 aninhos, mais ou menos, aí quando nós fomos para Jesus. E ele cresceu na igreja, nós ensinamos a ele os princípios, ensinamos para eles. Mas também ele via as coisas ruins, via as coisas do lado de fora. Mas ali nós estávamos na igreja, nós estávamos ensinando, inculcando nele as coisas do Senhor. Mas em um determinado momento, na caminhada, que o Rafa, ele ia na igreja, mas também vivia as coisas do mundo. E depois nós descobrimos, né? E com 14 anos ele começou a namorar muito cedo, até depois que ele separou, que ele namorou, ficou nesse namoro 5 anos. Ele falou: mãe, por que você me deixou namorar tão cedo? Eu disse: não tenho culpa, você quis, mas na verdade eu poderia ter evitado. Mas a gente, pai, falou: não, deixa ali, né, o momento deles. Mas os filhos, eles precisam aprender a crescer, estudar e a ter os seus pontos para que eles cresçam, sejam fortes. E quando eles começam a namorar cedo, então logo casa, né? Mas esse relacionamento ficou durante 5 anos e acabou.
Até então, ele namorando, ia para a igreja esses 5 anos, então, quer dizer, se ele namorou dos 14, mais 5 anos, 19 anos, né? Uns 19 anos aí, ele já estava já moço e já estava estudando na faculdade, iniciando faculdade. De repente, ele se separou. Só que quando ele se separou, ele viveu aí 1 ano, 2 anos fora da igreja, sabe? Assim, aquela situação que ele queria viver, ele saía, ele chegava tarde, e aquilo para nós era o fim, né? Porque o filho chegar, você não está acostumado em que o seu filho fique no mundo. Até então eu olhava para ele, porque ele chegava tarde, de manhã ele já ia trabalhar, e eu não percebia assim que ele tinha bebido nem nada. Mas depois do decorrer da caminhada, nós fomos descobrindo que ele estava com amigos e ele também já estava participando das suas bebidas. Mas eu orava a respeito daquilo, para que Deus tirasse ele do mundo, daquela vida difícil, daquela vida que não agradava a Deus. Eu sempre estava com essa oração, mesmo não tendo a certeza, vendo com os meus olhos, porque eu não via, ele não mostrava e também não fazia na nossa frente. E eu estava em oração, né? E nós estávamos orando, repreendendo os demônios, era muita guerra. Tinha vez eu entrar no quarto do Rafa, ungir as coisas dele, e eu ungi o quarto dele. A hora que eu saía do quarto dele, aquela porta batia, assim, ele não tava lá, né? E era espiritual. Eu voltava lá ungia de novo, repreendia, falava, demônio, você não vai ficar aqui, não. Eu orava. Então o Rafa ia usar a roupa dele tava ungida, tava banhada no óleo, já tinha orado, ponhava a roupa dele na máquina orando, repreendendo, né? Tudo aquilo que não agradava a Deus, e sempre orando pro meu filho, nunca desistindo dele. E muitos momentos de oração, não tinha palavras, era só choro. Muitas vezes que o Rafa estava chegando, estava na sala orando de joelho, né? De meu filho eu tenho certeza que Deus livrou meu filho de muitas coisas ruins. Eu tenho certeza que Deus guardou ele lá no mundo, de muitas situações. Só que eu digo, irmãos, falo para muita gente, ó, a nossa oração, ela nunca foi para que Deus deixasse o Rafa lá confortável, não. Eu dizia, Senhor, mostra para ele que lá não é o lugar dele. Mostra para ele que lá, Senhor, o Senhor não tá. E eu me lembro uma vez que o Rafa chegou em mim, ele falou, mãe, eu fui num lugar, ele foi num tal de um batatão aí, que eu nem sei o que é isso, nem sei onde era, carnaval. E ele falou, mãe, eu vi os demônios andando lá dentro. E olha, irmãos, foi tão forte que eu ouvi ele falando e Deus já me dando resposta da oração, porque ele falou, mãe, nós estávamos ali, eu olhava, eu vi os demônios andando ali no meio daquele povo. Era algo assim, foi algo muito forte. Eu nem sei se ele lembra dessa situação, mas foi muito forte. E eu tinha certeza que Deus estava respondendo nossa oração. E ali, teve um dia que nós pegamos o carro e o Rafa tinha saído no sábado, era no domingo, nós indo para o culto. E a hora que eu entrei no carro, tinha 1 litro lá atrás de uísque. Eu falei, meu Deus. Aí tive a certeza de que ele estava mesmo bebendo. Depois disso, teve uma vez que ele chegou em casa, eu percebi, aí os olhos começaram a abrir mais, né? Quando eu estava mais perto dele voltar para Jesus forte, ficou mais nítido o que ele estava fazendo. Aí Deus mostrou mesmo o que ele estava fazendo. O diabo já não estava conseguindo mais esconder na vida dele tudo aquilo. Aí ele chegou, eu olhei, falei, não, você vai pra igreja do jeito que você tá, você vai tomar banho e vai pra igreja. Tomou banho, namorava até com uma menina na época, e ela foi junto com ele na moto, falei, corajosa. E ele foi, eu falei, vamos comigo no carro, deixa essa moto aí, mas ele não quis, foi na moto. E eu atrás, olhando aquela situação, e orando, falando, meu Deus, salva meu filho, livra meu filho dessa situação, que ele abra os olhos. Aí, de repente, já também esse relacionamento que ele estava, que era um segundo relacionamento, que a gente sabia, acabou. E aí, naquela oração, naquela batalha, o Rafa ficou um tempo assim, sem procurar ninguém. Eu percebi que ele estava mais calmo, estava respirando mais, estava chegando cedo, estava, sabe, tendo um momento assim, bom. Eu entrava no quarto, ele estava lendo a Bíblia, e aquilo assim, enchia o meu coração de alegria. Eu falava, meu Deus, o Senhor está respondendo a oração. E
Aí do nada ele falou, mãe, ó, arrumei uma menina, tanto é, eu aconselho os pais a orarem pelos seus filhos, para que eles encontrem logo a Raquel, para que eles encontrem logo a Rebeca, porque as Rebecas curam os filhos. E aí ele, mãe, eu tô interessado numa pessoa, e aí ele, né, depois já começou assim, já tava, na época, já tava para ganhar o Isaac, e aí, o Isaac. Tava para ganhar o Lucas. Tava para ganhar o Lucas. Ele já tava nesse relacionamento, assim. E eu falei, filho, que bom, né? Mas eu percebi que ele tava diferente. E aí, de repente, e antes disso eu falava, você vai se casar. Ele falou, não vou casar, não. Eu falei, filho, você vai casar, Deus está preparando para você. E eu nem sabia de tudo direito, mas de repente o Rafa chegou amanhã, apresentou a pessoa, que era a Tiffany, né, minha nora hoje, que graças a Deus é uma bênção, tá? Tem nos dado 2 netas, e nós somos muito gratos a Deus pela vida deles. E aí o Rafa voltou assim como uma flor, como uma fruta rara para Jesus. Não digo que nossa vida não tem muita coisa ainda para mudar, tem. Nossos filhos, né, nem deu para falar dos outros, mas nós não podemos desistir dos nossos filhos. Não desista dos seus filhos, avance com eles, creia que Deus pode agir, creia que Deus pode fazer e o Senhor fará. E eu creio que Deus não vai fazer só o que Ele está começando a fazer, Ele vai completar a boa obra. Creia que o Senhor é bom, é misericordioso e piedoso. Como o Tiago nos fala aqui no capítulo 5. Nós temos que ter paciência e nós vamos ver a bondade e a misericórdia do Senhor. Que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe seus filhos, que o Senhor faça eles brotar como planta nova e eles frutifiquem em volta da sua mesa e que você seja feliz com a sua família, em nome de Jesus. Esse vídeo eu acho que ficou um pouco longo, mas eu creio que essas palavras vão atingir o seu coração e você não vai desistir dos seus filhos. E filhos, vocês são resposta de oração. Vocês são semente preciosa e o Senhor quer fazer vocês avançarem em nome de Jesus. Deus abençoe família Monte Alegre, manancial, águas do trono que jorram para nossa casa, para nossa família, em nome de Jesus. Um abraço, um grande beijo.